lembra de Paulo? Na semana passada nós falamos sobre Paulo e Silas que foram presos por pregar o evangelho, mas eles louvavam e oravam ao Senhor e houve um terremoto e eles foram libertos. Você lembra dessa história? Se você pensa que Paulo foi solto e nunca mais aconteceu nada, você está muito enganado. Paulo foi preso diversas vezes por pregar o evangelho da cruz, por falar de Jesus. Em uma dessas vezes que Paulo foi preso, ele teve que ser levado para um lugar muito longe e eles tinham que ir de barco pelo mar. Mas o tempo não estava muito favorável não. E mesmo assim, Paulo e outros presos foram colocados no barco e começaram a navegar para um lugar muito longe. Assim que eles começaram a navegar, ouviram os barulhos dos trovões. Eram trovoadas, sinal que havia chuva e vento ali por perto. E começou a chover também. E o barco começou a ser empurrado para lá, para cá, e chuva e trovão, e o barco ia para lá e para cá. Parecia que ia perecer. Como eles não estavam muito longe da orla, Paulo sugeriu que parassem. Eu sugiro que a gente pare e espere o tempo melhorar para seguir viagem. Mas aqueles homens não queriam nada com nada, não estavam nem aí e decidiram continuar a viagem. E aquela tempestade não acabava, não parava. Era onda atrás de onda, era chuva muito forte, o vento soprava. Eles começaram a jogar as cargas no mar, senão o navio ia afundar. Jogaram as cargas no mar, jogaram alimento no mar para que o barco ficasse leve. Mas mesmo assim, parecia que eles iam naufragar. Imaginem, aqueles presos que estavam junto com Paulo já estavam com muito medo. E os soldados, as pessoas que estavam junto ali no barco, estavam com medo de morrer. Mas Paulo falou que um anjo havia falado para ele que ninguém iria morrer, que o barco iria naufragar, mas que todos iriam se salvar. Paulo confiou que Deus estava protegendo ele e todos os tripulantes do navio naquela viagem. Já era dia e o barco estava fraquinho, e ainda havia chuva e ventos fortes. Então o capitão do navio avistou de longe uma ilha e decidiu que eles iriam descer do barco. E quando eles foram chegando perto da ilha, o barco bateu e se espedaçou. As pessoas, os tripulantes do navio, tiveram que se agarrar aos pedaços do barco e nadaram até chegar na praia daquela ilha. O barco se foi, mas assim como o anjo havia falado para Paulo, nenhuma pessoa pereceu. Todos ficaram sãos e salvos. Paulo não teve medo. Ele até avisou que haveria tempestade, mas ele não teve medo, porque se o anjo falou que Deus não iria permitir que ninguém perecesse, é porque era verdade. Ele confiou naquela palavra, por isso ele não teve medo. E assim também é com a gente. Se nós sabemos, se nós acreditamos, cremos que o Senhor Jesus está conosco no nosso barco, nós não precisamos ter medo. A tempestade vem, a chuva forte vem, as ondas vêm querendo nos deixar arrasados com medo. Mas mesmo lá na tempestade, Jesus está conosco. Precisamos chamar Jesus para o nosso barquinho e Ele vai nos dirigir em segurança. Amém? Estamos na reta final das nossas lições desse trimestre e a lição de número 12 diz: o Papai do Céu protege Paulo da tempestade, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa tempestade, esse naufrágio aconteceu porque Deus tinha algo com Paulo lá naquela ilha onde eles pararam, aonde o barco naufragou. Deus tinha algo preparado ali. Havia almas precisando de salvação naquele lugar. Então entenda e ensine as crianças que em qualquer situação podemos confiar em Deus e que não precisamos ter medo. Muitas vezes nós temos medo e é normal, né? Mas a gente precisa confiar em Deus, confiar nele
vai fazer com que o medo desapareça. Para começar essa aula, eu sugiro, se você tiver aí na tua casa, você pode chegar já com algum item aí de praia ou algo relacionado a navio, né? Por exemplo, uma boia, um colete salva-vidas, um óculos de mergulho, algo assim, para gerar uma curiosidade na criança. O que a tia vai contar hoje? O que o tio vai contar hoje? Que história é essa? Então você pode se caracterizar aí e fingir que tá indo para uma viagem, né? Tô indo para um cruzeiro e preciso dos meus itens de segurança e tal. E aí você começa a contar essa história. E para contar essa história, eu vou deixar aqui algumas dicas de recursos visuais para você. Por exemplo, primeira dica, você pode utilizar pratos descartáveis e criar um mar, né? E um barquinho e fazer que dá para fazer o movimento do barquinho. Então, você vai usar um prato descartável, pode ser de papelão, que é mais recomendado, ou de plástico também. Você vai fazer um recorte bem no meio ali, e aí um barquinho, você pode fazer o barquinho desenho de papel ou cartolina, e cola um palito de picolé ou um palito de churrasco para colocar ali naquela abertura e criar o movimento do barco. Então essa é uma dica de recurso visual também para você contar a história. Os tripulantes você pode usar grampinhos de roupa, clips, pode usar até cotonetes, né? Você pode criar um barquinho de papel também e colocar os tripulantes ali. Eu fiz de uma forma bem simples e bem prática, que é o copinho com as canetinhas, né? E aí é uma forma bem prática, algo que você tem na tua sala de aula ali, para contar a história e representar o barco e os tripulantes. Eu sei que tem tias e tios aí que são verdadeiros artistas. Eu gosto de vez em quando de criar alguns recursos visuais com EVA, com cola quente e tudo mais, mas às vezes o tempo é curto e a gente precisa de algo mais prático. Então eu gosto de trazer para vocês essas ideias mais práticas de algo que você pode utilizar, que não precisa demandar um bom tempo ali fazendo, criando um visual, porque eu sei que é trabalhoso e demora às vezes, né? Então, essas coisinhas práticas do dia a dia você pode utilizar e as crianças vão entender a história observando esses materiais. Para criar o efeito de tempestade, você pode utilizar um papel sulfite normal, esse aqui é um retalho que eu tenho. Você pode utilizar até um papel mais durinho, uma cartolina, um papel cartão, que vai criar um estrondo um pouquinho maior para fazer as trovoadas, né? E esse frufruzinho aqui tem o barulho da chuva, né? E é feito com sacolinha de mercado mesmo. Só cortei ela em pedacinhos assim, azul. Utilizei uma sacolinha azul já para representar a água. E ela cria esse efeito de chuva. E eu achei uma ideia também bem legal, bem bonita, que você pode fazer com um vidrinho desses de conserva mesmo. Você faz um barquinho na frente, enche esse vidrinho de água e dentro da água, lá no fundo, você derrama glitter azul. E na hora que você falar da tempestade, tá o barquinho ali na frente desenhado, né? A água lá dentro paradinha. Começou a tempestade e aí você chacoalha o vidro e aquele glitter vai se misturar com a água, vai criar um efeito ali bem legal. Também é uma ideia bem bacana para você fazer com as crianças na hora da história. A palavra-chave de hoje é tempestade. E nesse momento você fala com as crianças a respeito desse termo tempestade, né? E existe a tempestade, que é a chuva, que às vezes dá até medo, às vezes você tá em casa, começa a chover, e dá raio e relâmpago, às vezes até acaba a luz, né? Então, às vezes é um momento que a criança sente medo mesmo. E aí você explica que existe também a tempestade espiritual. É um termo que a gente usa para falar das nossas dificuldades, de momentos que nós temos medo, de momentos que são difíceis para a gente enfrentar. Então, nesse momento, você associa isso aí e fala para as crianças a respeito disso. O versículo de hoje diz assim: mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Está lá em Jeremias 17:7. Minha turminha, as crianças não tem nenhuma que saiba ler bem, elas estão aprendendo a juntar as letrinhas e tal. Mas você pode fazer uma nuvem cinza e colocar esse versículo escrito e trocar algumas palavras por emojis, por exemplo.
Quando falar de abençoar, abençoarei, usa o emoji das mãozinhas assim, né? Enfim, você vai trocar algumas palavras por algum emoji ou algum outro desenho. E quando você ir recitando, você fala a palavra, aponta o emoji, e as crianças depois vão ter que lembrar do versículo inteiro usando e olhando apenas os desenhos. E então você repete com as crianças esse versículo. Algumas atividades que você pode fazer nessa aula. Primeiramente, né, o mais fácil de todos, talvez as crianças vão precisar de ajuda para fazer, mas você pode fazer com eles a dobradura do barquinho de papel. E esse barquinho você pode utilizar para fazer uma atividade de colagem com outros pedaços de papel. Você pode fazer uma paisagem aí do barquinho no mar usando papel. Você vai recortando papéis na cor azul, na cor cinza do céu, na cor do barquinho, e as crianças podem ir colando esses papeizinhos, fazendo tipo como se fosse um mosaico, uma colagem, e essa colagem vai criar um desenho dessa imagem do barquinho no mar. E são inúmeras atividades aí com papel que você pode fazer, lembrando ali a tempestade, lembrando o barquinho no mar, tá bom? E com um desses barquinhos, se você não usar ele para atividade, você pode usar ele na brincadeira. Você leva uma bacia grande, ou se você tiver algum lugar onde possa colocar água, você coloca a água, e aí cada criança leva o seu barquinho na bacia, e aí põe o barquinho na água. E aí você pode agitar com a mão ou a bacia ali, a água da bacia, e aí os barquinhos vão ficar tudo assim, e as crianças vão visualizar, ó, a tempestade no mar, e os barquinhos vão naufragar, e aí cada um salva o seu barquinho. Outra brincadeira bem legal para você fazer com as crianças se chama tempestade. Então, como que brinca dessa brincadeira tempestade? Você vai precisar que todos fiquem em círculo. Aí cada um vai ter uma casinha. Pode ser a cadeira e todos sentarem, ou pode ser um risco no chão, um círculo para cada uma, ou bambolês, um para cada um. Uma criança vai ficar fora, por enquanto. E como que acontece? Você, né, o líder da brincadeira, você vai sempre dizer onda para a esquerda, e aí as crianças têm que ir para o lado esquerdo. Ou ele vai sentar na cadeira esquerda, ou ele vai pisar dentro do risco ou do bambolê para o lado esquerdo. E o meu amigo do lado vai para o lado esquerdo dele, e o do outro dele, e assim vai. Todos vão para o lado esquerdo. Onda para o lado direito, aí todos vão para o lado direito. E aí você pode repetir isso como se fosse o vivo morto, né? Onda para o lado esquerdo. Onda para o lado esquerdo de novo. Onda para o lado direito, 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 esquerdo. E assim vai. Quando você falar tempestade, todos têm que sair do lugar. Não vale sentar no lado ali que ele estava. Tem que sair do lugar e procurar outro lugar, outra cadeira ou outro círculo. E aquela criança que estava de fora vai poder entrar junto na tempestade. Então, ela vai tentar achar um lugar para ela e talvez outra criança vai ficar daí sem lugar, né? Todos vão ter que sentar na cadeira ou pisar no círculo que estiver no chão, e sempre vai ficar de fora. Oi! Só um recadinho bem importante. Se você está fazendo essas dicas, essas ideias que eu trago aqui no canal para vocês, para fazer na EBD, registre esse momento, tira fotinhas, faça vídeos e manda para mim, que eu estou curiosa para ver. Você pode mandar para mim lá no direct do Instagram, no @anabaum_mi. Já aproveita e me siga lá também e me manda fotinhas que eu quero muito ver, tá bom? Beijo! Para o momento de adoração, você pode criar uma dinâmica com intenção de falar algo bem importante para as crianças. Eu vou fazer essa dinâmica aqui para vocês. Aí você vai fazer um barquinho de papel na frente das crianças e vai começar a falar com as crianças que a nossa vida é como um barquinho, né? O mundo é o mar. E às vezes a gente sente medo, porque às vezes vem as tempestades, às vezes tem ondas grandes, e continua falando. E quando vem a tempestade, crianças, quando a gente passa por dificuldade, nosso barquinho parece que vai cair, parece que vai acabar tudo, o que a gente faz? Quem vai nos socorrer? Aonde estará o nosso socorro? E o nosso barquinho às vezes é frágil, né? Assim como esse papel. Nosso barquinho às vezes não é muito forte, né? De repente ele bate numa pedra e pô!
quebrou um lado do barco. E de repente vai para um lado, vai para o outro, e de repente do outro lado também bate numa pedra aí. Meu Deus do céu, olha o que aconteceu com o meu barco. E daqui a pouco, ai meu Deus do céu, e rasgou mais e bateu de novo e meu barco está destruído. E agora o que que eu faço? Sabe o que você vai precisar? De um colete salva-vidas. E sabem quem é o nosso salva-vidas? O nosso salva-vidas se chama Jesus. Então, criança, você pode falar para o papai e para a mamãe, quando nós estamos no meio de uma tempestade, que o nosso barquinho parece que naufragou, afundou, nós temos um colete salva-vidas, o nosso socorro, que é Jesus. O salmista falou assim, ó: olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então nós podemos crer nesse Deus, que Jesus esteja dentro do teu barquinho também, que quando você precisar, Ele é o teu socorro, Ele é o teu auxílio, Ele é o teu ajudador. Tem um louvor bem animado que eu ensino coreografia aqui no canal, vou deixar nos cards para você ver depois. Mas também tem um louvor bem bonito que você pode ensinar às crianças, que é assim, ó. Meu barco é pequeno, tão grande é o mar, Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar, aos céus poderei alcançar. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo. Isso ajuda o canal a entregar para mais pessoas. Também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha com as pessoas e comenta aqui embaixo: Jesus é o meu socorro, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.